Deus, saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu queria convidar a todos vocês na manhã deste dia para que nós possamos fazer uma reflexão, uma palavra qual Deus ele propôs aos nossos corações na manhã deste dia. 1 João, convido a todos vocês que vão ouvir esta palavra a fazer uma reflexão com aquilo que Deus ele vai falar aos nossos corações na manhã deste dia. 1 João capítulo 3, verso de número 8, diz assim a santa palavra de Deus: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus na manhã deste dia. Amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor Jesus, estamos diante de um verso onde esse verso ele vai falar de três realidades. Ele vai falar do pecado, ele vai falar do diabo e ele vai falar do Filho de Deus, ao qual se manifestou para desfazer as obras do diabo. Quando nós meditamos na Bíblia Sagrada, vemos muitos textos falar sobre o pecado. Paulo, uma certa feita, escrevendo aos Romanos, capítulo de número 3, verso 23, Paulo ele vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Já o profeta Isaías, no capítulo 59, verso de número 2, vai dizer que o pecado ele faz a separação, ele faz a divisão entre nós e o nosso Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus. A Bíblia também ela vai nos falar sobre outra realidade, sobre o diabo. Pedro ele vai dizer que ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Jesus ele também falou que ele veio para matar o diabo, o ladrão, ele veio para matar. Jesus ele usa uma figura de linguagem para expressar uma ação, um caráter do diabo. Ele diz que o diabo ele veio para matar, para roubar e para destruir. Então podemos observar que um ser invisível que anda ao nosso derredor, ele mata, ele rouba, ele destrói. Esta é uma outra realidade que as Escrituras Sagradas ela nos mostra. E outra realidade, e aqui é mais gloriosa na manhã deste dia, é que o texto vai dizer que foi para isso que o Filho de Deus ele se manifestou. Para quê, irmão? Para desfazer as obras do diabo. Uma certa feita, o próprio Jesus ele vai dizer que como Moisés ele levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Observe, isso está lá em João capítulo de número 3, verso de número 14 em diante. Ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas, irmão, o Senhor falou que estava escrito no verso que Jesus ele veio desfazer as obras do diabo. E eu quero mostrar através da palavra de Deus. Quem não lembra do homem de Gadara, quando Jesus ele põe o pé dentro da cidade de Gadara, a Bíblia vai dizer que existia um homem possesso por legiões. Várias legiões demoníacas se apoderavam daquele homem, de tal forma que o texto vai dizer que ele se cortava com pedra. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus põe o pé na cidade de Gadara, aqueles demônios impelem aquele homem a ir ter com Jesus. E o texto vai dizer que, louvado seja o nome do Senhor Jesus, os espíritos imundos vai até Jesus e diz: o que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Viesse nos atormentar
antes do tempo, observe que eles sabem que Jesus ele tem poder para desfazer as suas obras. Eles estavam possuindo aquele homem de tal forma que o texto vai dizer que era impossível alguém passar por aquele caminho. Aquele homem vivia dentro de sepulcros. Louvado seja o nome de Jesus. Quem olhasse para aquele homem naquele tempo não via ter como mudança, não via com seus olhos naturais uma mudança na vida daquele homem. Mas Jesus ele chega em Gadara, desfaz as obras do diabo na vida daquele homem, lança aquela legião de demônios numa manada de porcos e aquele homem é liberto para a glória do nome de Deus. Quem também não lembra do capítulo 13 do livro de Lucas, louvado seja o nome de Jesus, uma mulher que há 18 anos ela sofria com uma enfermidade, mas num dia como esse, um dia de sábado, Jesus chega, louvado seja o nome do Senhor Jesus, numa das sinagogas, e a Bíblia vai dizer que Jesus ensinava naquela sinagoga, e a Bíblia é clara, o texto é claro. Lucas relata que aquela mulher há 18 anos ela tinha uma enfermidade. Essa enfermidade, irmãos, quando nós examinamos a Bíblia Sagrada, não era uma enfermidade que ela poderia ir numa farmácia, que ela poderia ir numa UPA, que ela poderia ir no hospital se tratar, ela poderia tomar um remédio e ficar livre daquela enfermidade. Não, o texto vai dizer que aquela, louvado seja o nome de Jesus, aquela enfermidade era uma ação direta do adversário das nossas almas. O diabo ele aprisionava aquela mulher com aquela enfermidade, e o texto vai dizer que Jesus impõe as mãos sobre aquela mulher, louvado seja o nome de Jesus, e liberta aquela mulher para a glória do seu próprio nome. E o texto vai dizer que muitos glorificavam a Deus pela obra que Jesus ele tinha feito. É por isso, irmãos, amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, Jesus ele veio para desfazer as obras do diabo. Irmãos, eu não consigo me libertar da homossexualidade. Jesus ele veio para desfazer essa obra é do diabo. Irmão, eu não consigo me libertar do cigarro, eu não consigo me libertar da bebida, eu não consigo me libertar da prostituição. Jesus, ele pode libertar você. Ele disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E na manhã deste dia está sendo anunciada uma palavra que tem poder para libertar a sua alma do pecado. Nesta manhã, Jesus me trouxe aqui para dizer para você que como ele fez naquele homem de Gadara, que como ele libertou aquela mulher que andava curvada há 18 anos, com o espírito de enfermidade, o diabo aprisionava aquela mulher, pois o texto vai dizer que ali era uma ação direta do diabo. Pois alguém indaga a Jesus dizendo, alguém indaga aquelas pessoas que iam naquela sinagoga dizendo: 6 dias você tem para ser curado e no dia de sábado você vem. E Jesus agora replica a fala daquele homem, que aquela mulher era filha de Abraão, que Jesus não poderia libertar aquela mulher no dia de sábado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E da mesma forma acontece nos dias de hoje. Não importa a prisão que você se encontra na manhã deste dia, a prisão espiritual que você tiver na manhã deste dia, Jesus te diz por intermédio desta palavra, ele tem poder para libertar você. Ele disse que o Filho de Deus ele veio para desfazer as obras do diabo. Você não consegue largar o adultério, Jesus ele liberta você. Você não consegue largar, louvado seja o nome de Jesus, a pornografia, Jesus liberta você. Jesus veio desfazer as obras do diabo. Você não consegue largar a masturbação, Jesus veio desfazer as obras do diabo. Tudo isso é obra maligna. Você não consegue largar a mentira, Jesus veio para desfazer as obras do diabo, porque ele é o pai da mentira. Nesta manhã,
ouça a voz de Deus. E se você quiser aceitar a Jesus como Salvador da sua vida, mande uma mensagem. Mande uma mensagem que eu irei estar orando pela sua vida. E na mesma hora, não é depois, não é no outro dia, na mesma hora que você receber a oração e dizendo que quer aceitar a Jesus como Salvador da sua vida, na mesma hora você será liberto das ações do maligno. Amém, amados? E esta foi a palavra que Deus ele nos conduziu a deixar na manhã deste dia. Espero que você possa ser edificado pelo poder desta palavra. Amém, amados? Deus abençoe em nome de Jesus.